Vá com tudo, meu amigo. Força e fé. E aí teve alguém que me disse, bora com tudo o quê? Com toda a nossa habilidade, com todo o nosso potencial, com todo o nosso entusiasmo, com toda a nossa fé, aperfeiçoando a nossa competência pessoal diariamente para construir uma vida do qual a gente venha poder dizer que de fato é uma vida plena, saudável e abundante. O que a gente está fazendo aqui é construir vida plena, saudável e abundante. Não vai ser fácil, é possível. Não é fácil, é possível, tá bom? E aí, nós estamos aqui na série Hashtag de Volta para o Topo. Eu já tive lá, meu amigo, e algumas sabotagens me fizeram retroceder. Mas eu decidi Hashtag de Volta para o Topo. E se você nunca esteve no topo, e aonde é o topo, Cláudio? Aonde é o topo, pai? Fala para mim onde é. O topo é tudo aquilo que representa para você o pleno, saudável e abundante. Tudo que representa uma vida plena, saudável e abundante é o topo. Porque a gente pode ter referências distintas com relação ao que é o topo. Mas se você está vivendo uma vida plena, saudável e abundante, ó, parabéns. Que Deus te abençoe e te conserve aí. Mas se você não está vivendo uma vida plena, saudável e abundante, eu quero te dizer que é possível. É possível. Precisamos aprender como. Existe método, existe, sabe, o passo a passo, existe uma maneira e a gente precisa se autodisciplinar e se desenvolver. Porque só assim nós vamos nos tornar a pessoa ideal, adequada, capacitada a agir de forma assertiva e, consequentemente, ter aquilo que a gente desejar, que vai representar o que é pleno, saudável e abundante. Beleza? Então, vem conosco na leitura do livro Quem Pensa Enriquece, da página 163, capítulo Persistência. Beleza? Então, bora lá. Não tenho meios de conhecer os fatos, mas arrisco-me a dizer que o amor de Willis Simpson pelo príncipe de Gales não foi acidental, nem resultado apenas de uma oportunidade favorável. Houve um desejo ardente em busca da cuidadosa e uma busca cuidadosa no decorrer do caminho. Seu compromisso primeiro era com o amor. O que existe de mais importante sobre a face da terra? O amor mestre chamou esse algo importante de amor. Não, o mestre chamou esse algo importante de amor. Ou seja, vamos acompanhar a linha de raciocínio. Ó. O que existe de mais importante sobre a face da terra? É uma pergunta. A resposta é: o mestre chamou esse algo importante de amor. Nada de regra feita pelo homem, crítica, mágoas, calúnias e nem casamentos políticos, mas o amor. Ela sabia o que queria. Não depois de conhecer o príncipe, mas muito antes. Por 2 vezes não conseguiu encontrá-lo, mas teve a coragem de prosseguir na busca. Para que sejais verdadeiro, deves seguir como a noite segue o dia, sem qualquer falsidade. Willis Simpson. Eu acho que é essa pronúncia, perdoa o meu inglês, tá? Willis Simpson deixou a obscuridade aos poucos e com persistência e determinação superou obstáculos inacreditáveis. Qualquer que seja a sua opinião sobre Willis e sobre o rei que, em nome do amor, abriu mão da coroa britânica, temos de reconhecer nela um exemplo extraordinário de persistência. Uma mestra em autodeterminação, com quem o mundo tem muito a aprender. Pense em um Willis simples como alguém que sabia o que queria. E para conseguir isso, abalou o maior reino da terra. As mulheres que reclamam, alegando ser o nosso mundo masculino, que nega a elas a oportunidades iguais às dos homens, devem estudar atentamente a vida dessa criatura especial, que com uma idade que a maioria considera avançada, conquistou o afeto do solteiro mais cobiçado do mundo. O quanto ao rei Eduardo. E quanto ao rei Eduardo? É uma pergunta. Que lição tiramos de seu papel nesse drama? Teria ele pago um preço alto demais pelo amor da mulher que escolheu? Somente ele poderia responder. A nós, resta apenas conjecturar. Pelo que se sabe, não foi por opção que um príncipe veio ao mundo, nascendo em meio à riqueza. Políticos e estadistas de toda a Europa atiraram a seus pés moças ricas e princesas,
tentando convencê-lo a casar-se. Sendo o primeiro filho, herdou o direito à coroa. E nunca pediu, e talvez nem desejasse. Bom, aqui está falando exatamente sobre a importância, né, da persistência. E aqui se retrata desse casamento britânico, que na verdade provavelmente foi o rei com uma plebeia, né, alguém que não nasceu, né, dentro de uma dinastia, né. Então está aqui dizendo exatamente o caráter individual de cada um deles. Durante mais de 40 anos não teve liberdade nem privacidade, nem pôde viver a seu modo. E ao subir o trono teve deveres a assumir. Alguns diriam, com tantas facilidades, o rei Eduardo tinha tudo para ser feliz. A verdade é que por trás dos privilégios da coroa, do dinheiro, da fama e do poder, herdados por eles, havia um vazio que só poderia ser preenchido pelo amor. Seu maior desejo era o amor. Muito antes de conhecer William Simpson, o então príncipe certamente sentiu essa grande emoção universal, tomar-lhes as fibras do coração, bater-lhes as portas da sua alma, querendo revelar-se. E quando encontrou um espírito semelhante em busca do mesmo santo privilégio de expressão, ele o reconheceu e, sem medo ou hesitação, abriu o coração e o convidou a entrar. A atuação dos intrigantes de todo o mundo não conseguiu destruir a beleza desse drama internacional, e em que duas pessoas encontraram o amor e tiveram a coragem de enfrentar as críticas e de renunciar a todo o resto para dar expressão aos seus sentimentos. A decisão do rei Eduardo de abdicar da coroa do reino mais poderoso do mundo, ficando com o título de Duque de Windsor, em troca do privilégio de passar o restante da vida ao lado da mulher que escolhera, exigiu coragem. A decisão teve um preço, é verdade, mas quem tem o direito de dizer o que foi alto demais? Ninguém, com certeza, já que ele disse, aquele entre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Bom, voltando aqui, ó, a decisão teve um preço, é verdade. Mas quem tem o direito de dizer qual foi, o que foi alto demais? Ninguém, com certeza. Já que ele disse, aquele que entre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Você vê que é legal abrir um parênteses aqui para fazer uma explanação dessa parte, porque observa, esse livro aqui é um livro científico, mas se você notar em algumas explanações, ele literalmente reconhece o Deus Todo-Poderoso, ele reconhece a presença de Jesus. Quando ele fala aqui, ó, ninguém com certeza, já que ele disse, aquele entre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem disse isso foi Jesus Cristo na Bíblia Sagrada. Tem um outro trecho aqui também, que isso ficou bem claro, bem evidente pra gente, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui, para que eu faça essa explanação. Por quê? Porque tem muita gente que fala assim, ó. Tá escrito aqui, ó, na página 163. O que existe de mais importante sobre a face da terra? O mestre chamou esse algo importante de amor. Quem é esse mestre que ele se refere? Jesus. Jesus. Então por que eu digo isso? Porque tem muitos cristãos, muitas das vezes, que falam, não, pô, tudo dele é cientificamente. Pô, abre a tua mente. Compreenda que a ciência nada mais é do que a prova dos 9. É alguém que separou tempo de forma inteligente, através de pesquisas e estatísticas, a criar respostas para aquilo que parecia de certo ponto ou de certo modo, obscuro aos olhos e à compreensão. Então eles foram lá pesquisar. E aqui há relatos claros. O que está sendo sustentado aqui é que um determinado rei abriu mão da sua coroa em nome do amor. É uma decisão realmente difícil. Mas quantos de nós, e vou me colocar nessa, não que eu o pertença, mas para não parecer presunçoso demais, ok? Quanto de nós, muitas das vezes, quer uma relação somente pelo fato do benefício que por ela possa existir, ou da esperança de um benefício, ou de um benefício direto. Há relatos de pessoas que escolhem relações pela condição financeira da outra parte, mas quanto, na verdade, existe felicidade, cumplicidade, respeito mútuo,
admiração, cumplicidade dentro da relação, sabe? O que diz aqui é que um rei abriu mão, ok? Do seu reinado, do dinheiro, da coroa, do status, do poder, em nome de viver uma vida com alguém que ele de fato ama verdadeiramente. Sabe, meu amigo, o que eu posso dizer dessa observação, do meu ponto de observação, considerando essa história, que a gente só vive uma vez. Por que passar a vida sendo infeliz com alguém? Por que viver ao lado de alguém que não demonstra sequer respeito, considerações, não demonstra cumplicidade? Ok? Alguém que vira e mexe, deixa claro, sabe, o quanto existe um interesse muito maior, muito mais presente do que de fato o amor que deveria unir as pessoas. Né? A gente olha para um lado e para o outro, a gente assiste esses modelos de relacionamento. Quando não estamos vivendo, né, quem sabe, nesse momento, uma relação parecida. Ok? Então, assim, dentro do capítulo Persistência, narra-se aqui uma história de um rei que abriu mão de tudo, né? E de uma plebeu que teve um encontro verdadeiro com amor. Porque o amor verdadeiro, ele não tem a ver com paixão, né? A paixão é aquela coisa impetuosa que invade a mente humana, o coração apaixonado, e faz com que você tome atitudes à base de atitudes impetuosas, muitas das vezes quebrando todas as regras, ok? Em nome de ser inflamado pelo aquele desejo ardente, que deveria ser controlado e canalizado de uma forma positiva. Tá certo? Então, esse é o meu entendimento segundo essa descrição aqui. E aí, continuando a leitura, diz o seguinte: aos maliciosos que reprovam o Duque de Windsor por seu desejo de amor, por declarar abertamente o que sentia por Willis Simpson, e por abdicar do trono por ela, devo lembrar que a revelação não era essencial. Ele poderia ter seguido o costume, que durante séculos prevaleceu na Europa, de manter ligações clandestinas, sem ter de desistir do trono nem da mulher amada, e sem ter de receber críticas de religiosos ou de leigos. Mas aquele homem especial era feito de um material mais resistente. Seu amor era puro, profundo, sincero, representava tudo o que sempre desejava, acima de tudo. Assim conseguiu o que queria e pagou o preço devido. Se a Europa no século passado tivesse recebido a bênção de contar com governantes com a humanidade e a honestidade do ex-rei Eduardo VIII, aquele desafortunado continente, hoje perturbado por atitudes de ganância, execração, cobiça e conivência política, além de ameaças de guerra, teria uma história diferente e muito melhor para contar. Uma história de um governo pelo amor e pelo ódio, e não pelo ódio. Segundo disse Stuart Austin, devemos fazer este brinde ao ex-rei Eduardo VIII e a William Simpson. Abençoado é o homem que sabe serem mais dóceis aos nossos pensamentos silenciosos. Abençoado é o homem que, das mais escuras profundezas, consegue exergar e enxergar a figura luminosa do amor e que canta ao vê-la. O que cantando diz: muito mais doces que as canções são os pensamentos que tenho por ti. Olha que frase interessante. Muito mais doces que as canções são os pensamentos que tenho por ti. Com essas palavras, prestamos homenagem às duas pessoas que, mais do que quaisquer outras nos tempos modernos, foram vítimas de críticas e insultos simplesmente porque descobriram o maior tesouro da vida e o reivindicaram. Em todo o mundo ecoam aplausos ao Duque de Windsor e ao Willis Simpson por sua persistência na busca pelo amor, recompensa que a vida pode oferecer. Todos nós só temos a lucrar ao seguir esse exemplo, buscando o que queremos da vida. Beleza? Então, esse vídeo a gente vai encerrar ele por aqui, falando dessa história incrível de amor, né? De amor fraternal, de amor
Um amor sincero, né, entre um rei que se abdicou do seu trono, da coroa do dinheiro, para ficar com uma pessoa que não tinha os mesmos méritos, né, em nome de viver um amor verdadeiro. Ora, esse livro ele fala exatamente, sabe, com o tema bem impactico, né, impactante, vamos assim dizer, quem pensa enriquece. E como dito, sim no seu sentido literário, material, grana, e sim também no sentido da pessoa que precisamos nos tornar para ter esse acesso a esse dinheiro que se espera um dia conquistar. Não. Então, você vê que existe uma condição básica para construir a riqueza. É ser uma pessoa de fato especial, preparada para lidar com a riqueza, com a abundância. E ao mesmo tempo, ele mostra aqui alguém que tinha muito dinheiro, alguém que tinha poder, alguém que tinha, sabe, qualidade de vida, que tinha uma dinastia. Abrir mão de tudo isso, de todo esse dinheiro, de todo esse poder, de toda essa fama, para viver o amor verdadeiro. Olha que coisa interessante de dizer, porque quando a gente fala do tema do livro, Quem Pensa Enriquece, a pessoa pensa e se remete literalmente ao dinheiro. Mas a condição para ter o dinheiro que você almeja, entende? Requer uma pessoa que você precisa se tornar. Não essa pessoa que você é atualmente, mas a pessoa que você precisa se tornar. Ok? Desenvolvendo as suas competências pessoais, suas habilidades pessoais, com o propósito definido na vida, através de planos de ação, para que você, assim, se torne alguém especial e proporcionalmente vai acumular riqueza que você considera essencial para a sua história de vida. Mas, em contrapartida, né, uma pessoa que já tenha todo esse dinheiro, por ser uma pessoa especial e privilegiar o amor, ela também está disposta a abrir mão de todo o dinheiro do mundo para ter uma vida feliz, de cumplicidade, ao lado de uma pessoa que verdadeiramente ama e é amada. Não é incrível isso? Maravilhoso. Beleza? Então esse livro aqui, esse vídeo aqui vai parar aqui na página 165. Na sequência eu vou gravar outro vídeo, ok? Porque nós estamos hoje no 79º dia, com a leitura da 78ª parte do livro, ok? E o próximo livro agora vai ser o 79º dia, 79ª parte da leitura do livro, tá bom? Acompanha essa série com a gente, compartilha com os amigos, irmãos, comenta, ok? E é um prazer enorme tê-lo por aqui, independente do seu momento, seja agora ao vivo, seja num futuro próximo, seja daqui, sabe, sei lá quanto tempo, essa metodologia, essa filosofia, essa série vai estar em harmonia com os seus ideais, ok? Beijo grande, abraço apertado e até o próximo vídeo.